Olá, pessoal. Olha a gente aqui de novo. O que ocorreu ontem, acho que foi uma pegadinha para nos testar, para testar a nossa resiliência. Essa noite não vai ter pegadinha não, né, gente? Tudo transcorrerá normalmente. Bom, na verdade, nós tivemos uma instabilidade nos serviços de conexão que foi geral na região e que nos levou ao cancelamento da transmissão de ontem. E tudo aconteceu bem depois de uma introdução em que eu mencionava exatamente o cenário incerto em que vivenciamos esse ano, e a necessidade de nos reinventarmos a cada momento. Olha, foi preciso muita atitude para a tomada de decisão naquele momento. Não foi nada fácil cancelar um encontro depois de tudo planejado. Pois é, a vida está nos mostrando que a gente precisa, cada vez mais, desenvolver competências atitudinais para lidar com as situações como essa. Mas, enfim, estamos aqui de novo. Como um time resiliente que somos, vamos dar início ao segundo semestre de 2020. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao encontro de hoje. Dando continuidade, então, ao 7º Simpósio de Desenvolvimento de Docentes e Tutores, nós preparamos 2 encontros que parte da concepção, que vai falar da aprendizagem, que é o tema de hoje, e vamos para as dicas práticas de como podemos engajar os estudantes com o auxílio da tecnologia, que será o encontro que nós remarcamos para o próximo sábado. Os fundamentos do projeto pedagógico institucional trazem muito fortemente o processo de aprendizagem como foco. É uma aprendizagem que seja significativa para o estudante e esse estudante como protagonista do seu processo de desenvolvimento. Assim, para o encontro de hoje, nós contaremos com 3 professoras muito queridas e admiradas aqui na instituição para falarem sobre o tema Aspectos biopsicossociais da aprendizagem. A professora Patrícia Furlaneto tem mais de 25 anos de docência entre educação básica e superior. É doutora em História Social, especialista em Gestão Estratégica Educacional e de Negócios. Com grande experiência, ela é uma grande entusiasta da educação humanista, de uma educação humanista com significado. E está sempre envolvida em projetos transformadores, e tanto como na gestão, como com a prática docente. Atualmente, é coordenadora do curso de Pedagogia, procuradora institucional e membro do Comitê de Ética e Pesquisa Humana aqui do Unifeop. Fabiana Bozelli possui bacharelado, licenciatura e clínica em psicologia pela Universidade Paulista. Ela é especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica pela PUC e mestre em psicologia dos recursos humanos, com ênfase em estresse e qualidade de vida pela Universidade de Lisboa. Tem experiência clínica em avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento infantil, adulto e idoso, psicodiagnóstico infantil e orientação profissional. Atualmente, ela é professora e coordenadora do curso de Psicologia e também membro do Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Centro Universitário aqui da FEOP. A professora Cíntia Rossi, ela é graduada em Biologia, com licenciatura e bacharelado pela PUC de Campinas. Possui mestrado em Biologia Funcional e Molecular, com ênfase em Fisiologia Renal e Diabetes, pela Unicamp. Atualmente, ela é coordenadora do curso de Ciências Biológicas e de Biomedicina. Tem 30 anos de experiência na área
de docência e hoje ela ministra aulas para os cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina e para a Nutrição. Ela também coordena o curso de pós-graduação de Análises Clínicas e é membro também do Comitê de Ética em Pesquisa Humana aqui da FEOP. Bom, como combinado, vocês terão um espaço no chat para perguntas e comentários que serão encaminhadas às professoras no final das falas. Nós também deixaremos um link com uma pesquisa rápida para quem tiver interesse em obter o certificado desse encontro. Tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós essa fala que nós vamos ter aqui. Passo a palavra agora para a professora Patrícia, que começará a abordagem do nosso tema da noite. Boa noite. Ó, nós aqui outra vez. Gente, sejam bem-vindos e espero que valha a pena, né? A espera de ontem para hoje para o nosso evento. Vamos começar então, né? A gente vai falar dos aspectos biopsicossociais da aprendizagem. E a minha parte aqui, começando esse debate, é falar um pouco sobre a questão social. A questão social é aquela que normalmente, ainda mais atualmente, onde tantas descobertas sobre o funcionamento do cérebro veio à tona, né? Então, essas questões sociais parecem que são aquelas que a gente já sabe. Então, não precisa pensar muito nela. Então, eu vou trazer aqui algumas questões importantes, sim, para a gente pensar sobre a questão social no processo de aprendizagem. E eu costumo começar a fala fazendo essa pergunta, né? O que é social? O que é social em relação à humanidade? E a resposta é bem simples. Social é tudo que não é natural e não é biológico, né? Tudo que não é natural, que não é biológico, é cultural. Todo o resto, tudo que o ser humano faz que não seja biológico ou natural, é cultural, é social. E para pensar isso, vale a pena a gente lembrar aqui, já que a gente tem uma bióloga, tem uma bióloga aqui do meu lado, né? Que pensar o que é essa questão natural e biológica do ser humano, né? Um bom exemplo são as nossas necessidades fisiológicas, né? Então, a gente tem necessidade, sim, de comer, a gente tem necessidade de dormir, a gente tem necessidade de reprodução. E essas necessidades, elas são naturais, mas a forma como a gente come, a forma como a gente dorme, onde a gente come, a forma como a gente reproduz, onde a gente reproduz, é cultural. Né? As ações, a forma como as ações acontecem, são ações criadas, desenvolvidas pela sociedade, né? Pelo ser humano. E aí, é legal a gente aproveitar e falar um pouquinho mais sobre a contraposição entre a cultura humana e a natureza humana. Quando a gente fala da natureza, independente do ser humano, ou pelo menos o que nos diferencia, é que os outros animais, né, além de nós, esses animais, eles desenvolveram uma inteligência que nós chamamos de inteligência concreta. O que é isso, né? Eles se adaptam à natureza, né, a partir de raciocínios, né, de desenvolvimento das suas necessidades, e eles se adaptam àquela natureza, se transformando a partir do que a natureza oferece, né? A outra característica da inteligência concreta é que, mesmo eles tendo, e nós temos aqui veterinários assistindo, médicos veterinários, né? Os animais, eles têm uma forma de comunicação, mas é uma forma conhecida como, né, a gente pode falar, é uma forma simples de comunicação. Não é uma forma complexa, né, de relação de linguagem. E o que caracteriza o homem, e ele sai desse controle da natureza, é justamente a capacidade dele de criar símbolos. Ele cria símbolos que identificam coisas, né? E com isso, ele começa a ter consciência do mundo
e de si. Porque é a partir desta linguagem que ele vai adquirindo e desenvolvendo, é que ele se relaciona com um número cada vez maior de outros seres humanos, né? E nesse processo de criação de linguagem, de criação, de desenvolvimento de uma maior relação humana, nós também encontramos outra característica que diferencia o homem de outros animais. Ele torna-se homem, né? Ele nasce e ele torna-se homem ao longo da sua vida, portanto, ao longo da sua aprendizagem. Então, uma outra característica, um outro ponto importante para a gente levantar aqui, é que o ser humano está sempre aprendendo, desde que ele nasceu, né? Ele nasce, ele já começa a aprender uma série de coisas. Ele começa a aprender de que forma? Se relacionando com outras pessoas, né? Então, no primeiro momento, esse nível de relação é familiar, depois ele vai para a escola, depois ele vai para a sociedade, e quanto mais ele se relaciona, mais conhecimento ele desenvolve, mais linguagem ele desenvolve, portanto, mais ele aprende, né? E aí a gente se pergunta, né? E como que essas relações são criadas, ou como que a gente pode observá-las, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos legais para a gente pensar, né? O ser humano, né, vivendo nessa estrutura social que ele organiza, que ele mesmo organizou, que ele mesmo criou. Eu tenho um verbo, uma ação que caracteriza bastante isso, que é cultural, é tudo que tem interferência do homem. Então, tudo em que o homem interferiu, ele criou, não é natural. Se ele criou, não é natural, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de hábitos, o que são hábitos, né? O hábito de tomar café da manhã, o hábito de comer arroz e feijão, né? O hábito de falar que menina usa rosa e menino usa azul, né? São hábitos, né? São relações, são normas, né? Que o próprio homem, o próprio ser humano, que ao tornar-se esse ser social, ele desenvolve, né? E ele cria essas relações e essas definições de normas, de regras, de leis, de costumes, né? E isso a gente aprende, né? Vocês já com certeza já pensaram nisso. A gente aprende uma série de hábitos, a gente aprende uma série de símbolos ao longo da nossa vida. A gente aprende a acreditar nas nossas crenças, a gente aprende a conviver com as pessoas, né? A gente desenvolve os nossos costumes. Portanto, quando a gente nasce, né, e vai se tornando esse ser social, né, a gente herda esses conhecimentos, essas habilidades, essas práticas, que é uma característica humana também, que é a capacidade de ensinar e de aprender coisas novas e de transmiti-la, né, no sentido de passar esse conhecimento, né? Então a gente herda, a gente transmite e a gente transforma. E aqui vai mais uma característica do ser humano. Ao mesmo tempo que a gente cria as regras, a gente transgride as regras. Num movimento contínuo, num movimento que nunca para, né? Então, nós criamos cultura, transformamos cultura, geramos novas culturas e assim sucessivamente, sem ter um final e um pronto acabado, um certo, um errado, né? Então, inclusive, todos esses valores, né, que nós hoje trabalhamos com esses valores como se eles fossem... Trabalhamos e discursamos a favor no sentido deles serem universais para o bem-estar da humanidade, mas eles são, de qualquer forma, criados pelo homem. O homem cria esses valores procurando o quê? A partir da sua inteligência, da sua capacidade de se relacionar, viver melhor, né? Ao fim e ao cabo, né? Sobreviver e viver de uma forma mais organizada, tranquila, ordenada, né? Outra característica, o ser humano adora uma ordem, né? Então, você aqui e você ali, né? Dessa primeira parte da minha fala, o que eu quero deixar claro para vocês? Mas
muito claro, né? Nós aprendemos o tempo inteiro. Portanto, quando os nossos estudantes chegam para nós, professores, eles já aprenderam durante a vida inteira deles. E nós também. Portanto, nós carregamos com a gente a nossa bagagem cultural, a nossa concepção de mundo. Não é? Mas ela é fechada? Não, ela não é fechada. Ela pode parecer fechada, ela pode parecer absoluta, mas ela nunca é absoluta. Mas é muito importante que a gente conheça e a gente respeite, né, essa bagagem. Né? Essa é aquela frase que a gente fala na educação, né? Reconheça e valorize o conhecimento prévio do seu estudante, do seu aluno, né? Isso significa olhar para ele como um ser humano, portanto, social e com a sua bagagem cultural, né? E é dentro desta bagagem, né, que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, que a gente aprende que a sociedade que a gente vive, tá? Ela é formada por uma estrutura social. Tá? Por uma organização social, onde cada um tem a sua posição, cada um tem a sua função dentro da sociedade. E cada função, cada posição da sociedade, que nós, nas ciências humanas, costumamos chamar de status, que nada mais é do que condição, né? Onde cada uma dessas condições pressupõe um papel social, pressupõe uma série de normas de comportamento, de crença, de objetivos, né? E esse é o grande desafio, né? Porque nós aprendemos que essa posição, que essa situação, que esse papel, ele está fechado, ele está pronto, é só segui-lo. E como seria bom, né? Se fosse verdadeiro o pressuposto do Durkheim, né? Que a gente vive numa sociedade e que um dia esse organismo seria muito organizado, harmônico, onde cada um teria sua função e nada de problema aconteceria, né? Mas isso não acontece, né? A ciência humana descobriu, estudou, pesquisou e trouxe outras informações que fizeram com que a gente concluísse o quê? Né? Que essa organização tão ecológica, como acontece no mundo natural, não é uma característica do mundo social. O mundo social é cheio de regras, mas regras que nem sempre, né, são justas. Né? Para dizer a verdade, quase nunca elas são justas, né? E aí a gente se pergunta, aonde que a gente aprende essas regras? Aonde que a gente aprende qual é o nosso papel na sociedade, né? A gente aprende nas chamadas instituições sociais, né? Outro termo que vocês vão logo saber o que é. Quando a gente fala, né, nós, cientistas humanos, quando a gente fala de instituição social, a gente está falando de família. Família como uma instituição criada pelo homem. Quando eu falo social, lembra? Criada pelo homem. Então, essa instituição chamada família, esta instituição chamada igreja, não estou falando de fé, estou falando de igreja, ela é uma instituição, a escola, o Estado, né? A mídia, elas são instituições sociais, portanto, criadas pelo homem, que definem regras e papéis e status sociais, né? E aí, quando a gente tem claro isso, né, a gente olha para a Unifeob e fala, caramba, a Unifeob fala de transformar vidas. É o propósito dela, transformar vidas, né? Para quê? Por quê? Justamente porque nós sabemos que esse status, que essa posição e que esses papéis podem ser alterados. E que nós, como professores, temos um papel social importantíssimo nessa transformação,
né? E o que é importante a gente levar em consideração quando a gente está pensando um curso, uma disciplina, uma área de estudos que a gente quer trazer para o nosso estudante? É importante a gente ter como referência que o que nós trazemos para eles, né, é capital intelectual, né? A gente traz uma possibilidade de ampliação deste capital, né? De uma ampliação do capital cultural que pode gerar uma alteração de capital econômico e de capital social. Mas, Patrícia, que mais que eu posso fazer e que mais que eu preciso saber desse tal capital? É o seguinte, gente, quando nós falamos de capital cultural, nós estamos falando que tanto nós como os estudantes, mas eu vou falar dos estudantes aqui, né? Eles tiveram uma possibilidade de construção de um capital cultural, intelectual ao longo da vida deles. E normalmente, por causa das instituições sociais e das relações sociais que eles viveram, eles vêm com esse capital bastante fechado, bastante certo, como se aquilo já estivesse dado, como se aquela realidade estivesse dada, né? Então, se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se eu vivo numa sociedade, num grupo de pessoas que não tem capital intelectual ampliado, eu nunca vou poder ampliar meu capital, o que não é real, né? Existe sim essa possibilidade de transformação, né? E aqui vale, né? Por mais que a gente fale muito da necessidade de que os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos orientandos tenham força de vontade, né? Tenham projeto de vida, é importante lembrar que esse projeto ele tem que ter instrumental, ele tem que ter ferramenta, né? Não dá para imaginar que as pessoas, todo o seu futuro depende unicamente dela. Não depende, por um simples motivo. Nós não vivemos isolados, né? Se dependesse só dela, a história do Casper House, a história... esqueci o nome daquela moça que era surda, muda e cega. Que inclusive a professora escreve um livro, vira filme, né? Sullivan. Bom, que essa pessoa, como é que ia depender só dela, né? Se ela não se relacionasse com outras pessoas, ela não ia ter ampliação de capital, né? E ela só entra no mundo humano quando uma professora consegue criar uma linguagem com ela, mesmo ela sendo cega, surda, muda, né? E a mesma coisa acontece com a famosa história do Casper House, né? Que é uma pessoa que, por motivos ainda que não se sabe ao certo, ficou isolada do mundo, né? Até a idade adulta, e que quando foi libertado, né? Ele não tinha linguagem, né? Então, como que ele pode depender unicamente dele, né? Então, isso é uma falácia. Nós dependemos, sim, um do outro. E não tem problema nenhum a gente falar sobre essa relação. O que isso gera, né? Gera uma possibilidade, e é isso que eu acho legal a gente falar, né? Gera uma possibilidade de alteração da sociedade, né? O problema não é a diferença social, o problema não é a divisão social, o problema é não ter a oportunidade de mudar, é achar que não é natural mudar, que não é normal mudar. O errado, né? O problema está em achar que as coisas não se alteram e que nós estamos fadados a uma determinada realidade. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, rapidinho, para a gente finalizar a nossa fala. Line up! Shoulder to shoulder, take off your backpacks. Basketball, line up, we're about to race.
Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Bom, não precisa muita explicação, né, sobre o vídeo. Mas é legal para a gente pensar a questão da meritocracia, né? É muito legal a gente falar da questão meritocrática. E é importante que a gente use isso, né? Mas é importante também que a gente saiba de onde a gente está partindo, né? Quem são os nossos estudantes? Os que estavam na frente ou os que ficaram lá atrás, né? Então, para finalizar a minha fala, é importante a gente saber e lembrar sempre que é possível romper a reprodução, é possível a gente mudar o mundo. E quem pode fazer isso e tem a possibilidade de fazer isso, somos nós, professores. Muito obrigada. Vou passar a fala agora para a professora Fabiana. Como a Patrícia muito bem colocou, né, a bagagem sociocultural
ela tem uma influência na aprendizagem, e o que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje e mostrar é que a emoção também tem influência nessa aprendizagem, tá? Então, o tema é a importância das emoções na aprendizagem. Então, para falar de emoção, né, primeiro eu preciso falar a origem dessa palavra. Então, emoção, a palavra emoção tem sua origem no verbo mover. Então, é tudo aquilo que nos move, que nos movimenta, né? Ou seja, tudo aquilo que nos transforma através da ação do sentir, tá? E para que isso ocorra, nós somos motivados e impulsionados a tomar alguma atitude. Nós somos seres humanos socioafetivos. E o que isso quer dizer? Temos a necessidade de estabelecermos relacionamentos, de sentir amado pelos nossos familiares, de se sentir querido pelos nossos amigos e pela nossa sociedade. No ambiente acadêmico, isso não é muito diferente, tá? Nós precisamos estar bem conosco e precisamos estar bem com aqueles que estão à nossa volta. E nesse sentido, o professor tem um papel muito importante e significativo. Assim como os amigos que os nossos estudantes fazem nesse ambiente acadêmico, os gestores, toda a equipe acadêmica, né, quando esse estudante vai em busca de ajuda e ele acaba sendo acolhido. Também não podemos deixar de esquecer que somos seres integrais, né? Somos seres bio, psico, sociocultural, tá? Então, nós temos um biológico funcionando com um psicológico e toda uma bagagem de vivências e experiências socioculturais. Isso porque nós somos dotados de sentimentos, nós somos dotados de emoções, de pensamentos, de experiências, e é isso que nos torna seres únicos e especiais, tá? Isso ocorre porque nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala. E uma das funções dessa estrutura é ser responsável pelo processamento das emoções, tá? Isso só é possível porque essa estrutura, ela tem conexão com outras estruturas cerebrais relacionadas com a cognição, que é a nossa capacidade de aprender, a memória, a atenção e o nosso raciocínio. Todo ser humano sente uma ansiedade que é natural, é boa, é uma questão de sobrevivência. O problema é quando ela excede o limite do que é saudável e passa a ser patológica, fazendo com que a nossa capacidade de atenção, de concentração, fique deficitária, tá? Um outro fator importante são as situações estressantes. O estresse, ele libera cortisol. E o que é o cortisol? Cortisol, ele é um hormônio, tá, que prepara o nosso corpo para lidar com situações de alerta e perigo, e ele também atua como um inibidor da nossa memória, tá? Então, na verdade, o cortisol, ele funciona como uma borracha no nosso cérebro. Pensem em situações de perigo que vocês já vivenciaram. Nós lembramos do antes,
nós lembramos do depois, mas durante o evento estressor, nós não costumamos registrar, tá? Como mostra a figura no slide, o professor, né, aqui no caso opressor, que está mais para torturador, ele pode torturar seu estudante que ele não vai conseguir atingir o objetivo nem o resultado que ele espera, tá? Um exemplo que eu vejo muito é quando o professor termina uma aula e ele diz assim para os seus estudantes: olha, estudem, porque na próxima aula nós vamos fazer uma prova ou uma avaliação, tá? O simples fato dele falar estuda, ele já desperta o alerta no seu estudante. Ao contrário, né, diferente se ele falasse, olha, na próxima aula vamos fazer uma atividade valendo nota, né? Então, eu aconselho, né, eu peço que vocês deem uma lida no conteúdo. A mensagem, ela é a mesma, só que a primeira, ela vem com uma carga negativa e isso é muito ruim para o estudante. Ao desempenhar tarefas acadêmicas, o estudante, ele utiliza a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, tá? A memória de curto prazo, ela é usada nas questões do nosso dia a dia. No ambiente acadêmico, funciona como a primeira etapa da memorização. Então, dependendo da carga emocional, o conhecimento ele é retido ou ele é descartado. Então, se a informação ela vem com uma carga emocional, com uma carga afetiva negativa, ela é descartada. Se ela vem com uma carga, positiva, ela se torna, vai para a memória de longo prazo e ela fica para a vida toda. Nós podemos pensar, quando a gente fala em memórias, na nossa vida escolar, nos professores que passaram pela nossa vida. Nós lembramos daquele professor que trazia toda essa carga emocional positiva, nós lembramos dele com carinho, com afeto, lembramos da aula, dos exemplos que ele usava. Entretanto, aquele professor que vinha com essa carga emocional negativa, a lembrança que nós temos dele é muito ruim. E muitas vezes nós preferimos esquecer, nem lembrar, Ou lembramos daquele comportamento ríspido, ou da forma como ele falava com os estudantes, como ele tratava os seus alunos. Então, essas memórias são muito ruins para o estudante. Então, para que a aprendizagem ela ocorra de maneira eficaz e duradoura, é necessário que ela desperte alguma emoção ou algum significado no seu estudante. É importante que ele saiba o porquê dele estar estudando aquele conteúdo, onde aquele conhecimento vai ser aplicado na prática, para que faça um sentido maior para ele. E quanto maior for o interesse desse estudante por um determinado assunto, por um determinado tema, maior será a absorção e a facilidade na aquisição deste conhecimento. Como mostra a figura do slide, o nosso papel enquanto professores é de fazer toda a diferença na vida dos nossos estudantes, é preparar esses estudantes para o mercado de trabalho. Por outro lado, quando um fato gera uma forte angústia, traz uma carga emocional muito negativa, isso provoca falhas temporárias na atenção e na concentração, gerando o que a gente chama do branco, o famoso branco quando a gente tem.
E isso impede o desenvolvimento de uma nova aprendizagem. Como mostra a figura também no slide, qualquer resposta ali, ela está correta, mas o medo, a angústia é tão grande que ele não consegue perceber qual é a resposta. Então, as emoções, né, quando elas são gerenciadas de forma equilibrada e sadia, elas propiciam a aprendizagem, elas propiciam uma aprendizagem benéfica e prazerosa. Para mim, o maior desafio, né, da educação não é ensinar as coisas, porque as coisas já estão prontas, elas já estão ali, né? Os conhecimentos, eles estão nos livros, estão na internet, né? Estão disponíveis, qualquer um tem acesso. O desafio maior do professor é ensinar o estudante a pensar, é despertar a curiosidade do pensar, tá? É fazer com que esse estudante, ele consiga interagir com o professor, que ele faça uma interação estudante-estudante, que ele saia do papel dele passivo de ouvinte e tenha um papel de interação. Então, esse professor, ele tem que ser um professor provocador, né? Aquele professor que provoca a curiosidade do estudante para que ele seja protagonista da sua aprendizagem, para que ele seja protagonista do seu conhecimento. E aí o nosso papel é ir direcionando esse estudante nessa aprendizagem. Então, nós podemos dizer que o papel da escola hoje, ele transcende a aprendizagem de conteúdos, tá? Então, a escola hoje, ela tem que favorecer um desenvolvimento emocional e social dos seus estudantes. E para isso, a motivação, né, exerce um papel fundamental nessa aprendizagem. Porque a aprendizagem, ela é um fenômeno natural do ser humano. O ser humano, ele aprende, né? Se nós pensarmos em um bebê, quando um bebê é motivado a engatinhar, a andar, ele vai aprender. Então, essa aprendizagem, ela é um fenômeno natural do ser humano que envolve aspectos cognitivos, orgânicos, psicossociais, culturais. Então, a motivação faz com que o nosso aluno ele tenha êxito no desempenho dele escolar. E quando a motivação ela está ligada a esse sentimento interno de satisfação do indivíduo, esse fator contribui para um elevado bem-estar, né? Aumenta o sentimento desse estudante de prazer, aumenta as competências, aumenta a autodeterminação dele. E eu costumo dizer que o que mantém a motivação são os sonhos, né? Eles são o combustível para a nossa busca pelos nossos objetivos, pelas nossas metas. Então, hoje, nós temos que pensar no perfil do nosso estudante. O nosso estudante, ele trabalha o dia todo, ele pega um ônibus, ele sai na estrada, né, faz uma viagem até a faculdade. Então, esse estudante, ele já tem uma motivação, ele já está motivado, né, quando ele sai da casa dele e ele vem para a faculdade. E aí, cabe a nós, professores, não deixar perder essa motivação. Para isso, nós precisamos ser inovadores e nós precisamos ser criativos. E para finalizar, né, nós aprendemos com a cognição, mas sem dúvida alguma aprendemos pela emoção.
O desafio é unir conteúdos coerentes, desejos, curiosidades e afetos para uma prazerosa aprendizagem. E como ilustra bem a figura, mente e coração precisam estar afinados.